distante do Senhor, preocupada, envolvida com as coisas do mundo, mas ao deitar, Ele fica nos guardando, enquanto a gente dorme, descansa, o Senhor nos guarda. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus que pode todas as coisas e nada é impossível a Ele. Oh, Senhor Jesus! De manhã, Senhor, ouves minha voz. De manhã, apresento minha oração e fico esperando. Agradeço pelo dia que já raiou, pelas bênçãos que pra mim já preparou o Senhor. Preparou o Senhor. Muitas misericórdias que hoje são mais novas, pouca bondade e graça que comigo está durante todo o dia. Ainda ao deitar, comigo estarás. Minha alma guardarás em tuas mãos enquanto eu durmo. Em paz me deito, então logo o sono vem, pois só tu, Senhor, me faz seguro repousar. Seguro repousar. Muitas misericórdias, irmãos, que hoje são mais novas. Oh, Senhor, por tua bondade e graça, que comigo estão. A bondade e graça do Senhor nos seguirão todos os dias de nossa vida. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor fala que certamente a bondade do Senhor nos seguirá. Oh, Senhor, por todos os dias. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor, eu te venho. Doce comunhão quero ter. Leva-me a desfrutar teu rico ser singular. És tão belo e formoso, frente a tudo que és. Como não te amar? Ativou-me a pegar, comunhão doce ter. Consagrar meu serviço a ti. E no C30. Vamos desfrutar da letra desse hino, irmãos. E no C30.
para nós. Oh, Senhor Jesus, Tu és tão belo, tão formoso. Oh, Senhor Jesus, Senhor, a Te ver. doce comunhão. Doce comunhão quero ter. Leva-me a desfrutar. Leva-me Teu rico ser singular. Teu rico ser singular. És tão belo e formoso, frente a tudo que és, como não te amar? A Ti vou me apegar, comunhão doce de consagrar meu serviço a Ti. Privilégio tão grande. Privilégio tão grande. Oh, nós somos resgatados. Resgatado do mundo estou. Adoração e louvor a Ti eu quero render. Fala para o Senhor. És tão belo e formoso, Frente a tudo que é. frente a tudo. Como não que te és, amar? como não te Oh, amar? Senhor Jesus. Te vou me Se nós queremos ter doce comunhão. doce ter, consagrar meu serviço a Ti. A igreja me dê Que eu descanse em habitação. descanso, habitação eternamente serei grato a Ti, meu Senhor. És tão belo e formoso, frente a tudo que és, como não te amar? A Ti vou me apegar, comunhão doce ter, consagrar meu serviço a Ti. Vida rica. Vida rica tão plena. Oh, transpassado foste por mim. Transpassado Mas o Senhor fez isso para que hoje todo o nosso ser se derrama perante o Senhor. Oh, se nós queremos nos derramar perante ao Senhor. És tão belo e formoso, frente a tudo que és, como não te amar? A Ti vou me apegar, comunhão doce ter, consagrar meu serviço a Ti. Tua volta anseio. Tua volta anseio. Oh, face a face. Face a face te contemplar, enquanto aguardo, Senhor, no Espírito quero queimar. És tão belo e formoso, frente a tudo que és, como não te amar? A Ti vou me apegar, comunhão doce ter, consagrar meu serviço a Ti. As irmãs proclamam a primeira estrofe e os irmãos cantam.
Ó Senhor, eu te venho. As irmãs proclamam, os irmãos cantam. Se comunhão quero, Leva-me a desfrutar. leva-me a desfrutar. Teu rico ser singular. Rico ser Todos os irmãos cantam o coro. És tão belo e formoso, que és como não te amar. A ti vou me apegar, comunhão doce ter, consagrar meu serviço a ti. As irmãs cantam, os irmãos proclamam. Privilégio tão grande, resgatado do mundo é só adoração e louvor. a ti vou me apegar, Comunhão doce ter, consagrar meu serviço. Os irmãos cantam, as irmãs proclamam. A igreja me veste. A igreja me Teu der descanso e habitação. descanso e habitação. Eternamente serei grato a ti. Todos os irmãos. És tão belo e formoso, frente a tudo que és, como não te amar. A ti vou me apegar, comunhão doce ter, consagrar serviço. As irmãs cantam. Vida rica tão plena, transpassado foste por mim, hoje todo meu ser se derramar para ti. és tão belo e formoso, frente a tudo que és, como não te amar. A ti vou me apegar, Comunhão doce ter, consagrar meu Todos os serviço a ti. irmãos. Todos os irmãos. tua volta, Senhor, face a face te contemplar, enquanto aguardo, Senhor, no esgoto quero queimar. És tão belo e formoso, frente a tudo que és, como não te amar. A ti vou me apegar, comunhão doce ter, consagrar meu serviço a ti.
Senhor Jesus. Amém. Irmãos, antes de orar, deixa eu compartilhar aqui um ponto, um sentimento. Amém. Senhor Jesus. Amém. Júlio ontem compartilhou, irmãos, que... Júlio ontem, ele compartilhou que o falar do Senhor, irmãos, é para nós. E que nós corremos um grande perigo devido ao tempo que nós já temos de vida da igreja. E esse tempo, irmãos, inclui essa mesa. Irmãos, essa mesa jamais, irmãos, deve ser para nós algo maquinalmente ou algo religioso. Porque senão, irmãos, com o passar do tempo, nós vamos tratar essa reunião como qualquer outra reunião. Irmãos, a reunião do partir do pão, ou a reunião da ceia, não importa o nome, o que importa é o sentimento dessa reunião, ela deve trazer para nós uma memória. Irmãos, o Senhor morreu por nós. Amém. O Senhor morreu por mim, quando eu era inimigo dele. E ontem Júlio também compartilhou Colossenses capítulo 3, o versículo 13. Ontem, antes de dormir, eu estava ruminando essa palavra que Júlio compartilhou. E quando eu li esse versículo, irmãos, o Senhor me expôs. Eu até compartilhei no grupo. Porque esse versículo 13 diz assim, ó: suportai-vos uns aos outros. Irmãos, suportar não é aturar. Irmãos, se o meu casamento eu suporto aturando, não vai muito longe. Se o meu trabalho eu suporto aturando, não vai muito longe. Se o meu viver da igreja eu apenas suportar os irmãos aturando, não vou muito longe. Mas esse suportar, irmãos, é dar suporte. Amém. E ficou muito claro ontem na mensagem, quando o Júlio compartilhou, que tudo que Paulo fazia era em favor do outro. Irmãos, que o Senhor possa abrir os meus olhos. Amém. Que o Senhor possa abrir os meus olhos diante dessa mesa, diante dessa obra do Senhor. Que tudo que nós devemos fazer na vida da igreja é em favor do outro. Amém. Senhor Jesus. Ele diz assim, irmãos, olha só: perdoai-vos mutuamente. Irmãos, a gente não pode esquecer jamais que essa mesa, ela é para nós o símbolo da obra de Cristo naquela cruz. E ali inclui o perdão do Senhor para nós. E o Senhor nos perdoou porque nós estávamos distantes dele. Éramos inimigos de Deus. E o Senhor não olhou para isso. O Senhor nos perdoou. Amém. Por isso, irmãos, eu toco muito, sempre que eu ouço essa palavra na Bíblia. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como. Não sei se se expõe os irmãos, mas aqui diz, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Irmãos, essa é uma oportunidade, irmãos. Diante dessa mesa, nós nos derramarmos diante do Senhor. Amém. Irmãos, se eu tenho motivo de queixa contra outro, irmãos, não vamos partir o pão de qualquer maneira. Não vamos tomar isso apenas como uma simbologia, apenas como mais uma reunião. Irmãos, nós temos que estar claro que diante dessa mesa, o Senhor está aberto às nossas orações. Amém. Não que Ele não esteja, tá, irmãos, em outro momento, mas eu digo em um momento especial dessa reunião, o hoje que nós vivemos. Nós temos oportunidade de nos derramar aos pés do Senhor e clamar ao Senhor. E se eu não consigo, irmão, ainda perdoar, é porque esse tecido de amor não está totalmente feito em mim. Mas, irmãos, que o Senhor possa, irmãos, mais uma vez, nessa reunião nos medir. Na passagem de Ezequiel, o rio só cresce. O rio não para de fluir, irmãos, mas o rio só cresce quando o Senhor mede. E quando o Senhor mede, Ele toma posse. Que nós possamos nos abrir diante do Senhor. Então assim, irmãos, antes de orar, eu queria pedir um minuto para os irmãos pudessem orar individualmente. Amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor, nessa manhã,
Senhor, diante da tua mesa, ó Senhor Jesus, Senhor, reconhecemos, Senhor, Senhor, que essa manhã, Senhor, mais uma vez o Senhor nos convida, Senhor, ó Senhor Jesus, Senhor, nos achegar a Ti, ó Senhor Jesus, Senhor, nós temos um trono, Senhor, Senhor, um trono de graça, e nós podemos nos achegar, ó Senhor Jesus, Senhor, diante desse trono, Senhor, Senhor, derrama para nós misericórdia, ó Senhor Jesus, Senhor, que brota, Senhor, Senhor, do mais íntimo da tua pessoa, ó Senhor Jesus, Senhor, olha para nós nessa manhã, Senhor, nós reconhecemos a nossa incapacidade, ó Senhor Jesus, Senhor, quão fraco nós somos, ó Senhor Jesus, Senhor, mas ainda assim, ó Senhor Jesus, Senhor, nós clamamos a Ti, ó Senhor Jesus, Senhor, nós declaramos o nosso amor por Ti, Senhor, eu te amo, Senhor, nós te amamos, ó Senhor Jesus, Senhor, reconhecemos, Senhor, Senhor, que a Tua graça nos alcança, que a Tua misericórdia nos alcança, e que o Senhor não desiste de nós, ó Senhor Jesus, Senhor, presente dentro dessa mesa, Senhor, ó Senhor Jesus, Senhor, abrimos nosso coração a Ti, Senhor, fala para nós, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nos faz perceber, Senhor, que o Senhor vai olhar para Ti, ó Senhor Jesus, Senhor, todas as outras coisas passam, Senhor, nós queremos olhar para a Tua pessoa nessa manhã, Senhor, diante da Tua mesa, Senhor, essa obra, Senhor, Senhor, aquele caminho que o Senhor percorreu, Senhor, sozinho, ó Senhor Jesus, o Senhor via cada um de nós, o Senhor nos incluiu nessa obra, ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, Senhor, nessa Tua mesa, Senhor, pão e cálice, ó Senhor Jesus, Senhor, pão e vinho, Senhor, separado mostram a Tua morte, ó Senhor Jesus, Senhor, que morte dolorosa, mas o Senhor não abriu mão, o Senhor foi até o fim, Senhor, não pela Tua própria vontade, mas pela vontade do Pai, Senhor Jesus, Senhor, que esse amor também seja gerado em nós, Senhor, possamos olhar para os irmãos, Senhor, não como algo que os acusam, ó Senhor Jesus, assim como o Senhor olha para nós, o Senhor não nos acusa, mas o Senhor concede, Senhor, Senhor, a Tua misericórdia, Senhor, que possamos de fato ser esses, Senhor, que para olhar para os irmãos, Senhor, consigamos também perceber, Senhor, assim como nós, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, todos nós, Senhor, precisamos de Ti, ó Senhor Jesus, Senhor, o cálice da ira, Senhor, era para cada um de nós, mas o Senhor tomou por nós, Senhor, mais uma vez, o Senhor se deu por nós, ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, Senhor, por isso nessa manhã, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa esse pão, Senhor, abençoa esse cálice, ó Senhor Jesus, esse cálice para nós hoje Senhor, o cálice da bênção, ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, e nesse pão, Senhor, estão incluídos, Senhor, todos os Seus filhos, Senhor Jesus, Senhor, todos aqueles que creram nessa cidade, Senhor, estão incluídos nesse único pão, Senhor, um pão de unidade, Senhor, nos faz perceber isso, Senhor, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. De fato, essa manhã, Senhor, nosso coração é de gratidão. Ó Senhor Jesus, nós já chegamos à Tua presença, ó Senhor Jesus, para reconhecer que nós não somos nada. Senhor Jesus, nós éramos inimigos Teus, ó, mas o Senhor foi até nós, e o Senhor nos salvou, e o Senhor nos trouxe para a igreja. Ó Senhor Jesus, agora queremos cooperar contigo. O Senhor está contando conosco para Te ajudar, Senhor, para ser cooperador Teu, Senhor, na obra de estabelecer o Teu reino, de trazer o Senhor de volta, por meio da pregação do Teu evangelho do reino. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e aqui diante dessa mesa, Senhor, tem o pão, Senhor, que representa o Teu corpo, Senhor Jesus, que foi ferido por nós, ó Senhor Jesus, de fato, Senhor, ó, o Senhor não tinha culpa, Senhor, o Senhor não tinha pecado, ó Senhor, mas mesmo assim, o Senhor
Senhor escolheu se entregar por cada um de nós. Ó Senhor, esse pão, Senhor, representa o teu corpo. Ó Senhor Jesus, por isso, Senhor, ó, o Senhor nos deu a visão da igreja. Senhor, isso já é um presente e já é uma bênção, mas alarga, Senhor, e aclareia a nossa visão do corpo. Ó Senhor Jesus, que nós, Senhor, somos para o corpo. Senhor, agimos em favor do corpo. Senhor, que nós não pensemos em nós mesmos, nos nossos próprios interesses. Senhor, mas que a prioridade integral, a prioridade total, seja do Senhor e do teu corpo, que é a tua igreja. Ó Senhor Jesus, te agradecemos também por esse vinho, Senhor, que representa o teu sangue, Senhor, sangue de uma nova e eterna aliança que foi derramado por cada um de nós. Senhor, por meio desse sangue vertido, Senhor, temos a oportunidade, Senhor, de voltar ao princípio, Senhor, de voltar, Senhor, e nos reconciliar com o Senhor, Senhor, para podermos avançar. Senhor Jesus, perdoa-nos, Senhor, ó, se nós ainda falhamos com o Senhor, ó, mas sabemos que o Senhor conta conosco, mesmo assim, Senhor, independentemente de quê, ó Senhor Jesus, nos une cada vez mais com esse tecido de amor. Senhor, nos torna cada vez mais nos torna cada vez mais unânimes, ó, por mais diferentes que sejamos, ó Senhor, mas trabalha a tua unidade em nós e nos dá, Senhor, motivação para lutar por essa unidade, no vínculo da paz, para que, Senhor, tua paz seja o árbitro em nós, seja o árbitro em nosso coração. Senhor, de fato te agradecemos, em nome de Jesus, aleluia. Hino 125. Gloriosa tua mesa é, convidados teus nós somos, em teu lar, Senhor, ceamos. Quão gloriosa tua mesa é, aleluia, aleluia, que banquete celestial, aleluia, aleluia, quão gloriosa mesa divina, desfrutável tua mesa é, nela comunhão gozamos, aleluia, encontramos, desfrutável tua mesa é, aleluia, aleluia, que banquete celestial, aleluia, aleluia, quão gloriosa mesa divina, muito preciosos são do monte contemplamos, nossa alma renunciamos, partilhando tua mesa então, aleluia, aleluia, que banquete celestial, aleluia, aleluia, quão gloriosa mesa divina, que sentido essa mesa tem, neste pão o corpo é visto, expressão do amor de Cristo, que sentido esta mesa tem, aleluia, aleluia, que banquete celestial,
mesa satisfaz-nos plenamente e nos supre diariamente. Refrescante tua mesa é. Aleluia, aleluia, que banquete celestial. Aleluia, aleluia, quão gloriosa mesa divina. Que alento tua mesa Faz lembrar-nos tua vida. faz lembrar-nos tua Esperança que não vida. Esperança que não Que alento tua mesa traz. que alento tua Aleluia. mesa traz. Aleluia, aleluia, que banquete celestial. Aleluia, aleluia, quão gloriosa mesa divina. Aleluia, que banquete celestial. Aleluia, aleluia, quão gloriosa mesa divina. Senhor Jesus, chegamos ao outro momento especial dessa manhã, né? Primeiro tivemos aqui a ceia do Senhor, aonde o Senhor foi aquele que nos convidou, o Senhor foi aquele que pagou um alto preço por nós. E nessa manhã, como retribuição a tudo que o Senhor fez por nós e a tudo que Ele tem feito e ainda há de fazer. Ontem nós compartilhamos sobre o momento da nossa oferta, então é chegada a hora, onde nós podemos ofertar para o nosso local de reuniões. Inclusive quero já adiantar que a reunião de serviço dos irmãos amanhã vai ser lá, tá bom? Para que os irmãos possam contemplar e ver como o Senhor ele é maravilhoso para conosco. Estamos, irmãos, na etapa final, a conclusão da primeira etapa, né? Então, tudo isso, graças ao Senhor e também às ofertas dos irmãos e às orações. Que a gente possa orar 1 minuto e, à medida que for tocando o hino, nós possamos ofertar ao Senhor. E, através do Pix, está ali na mesa com o Caio, os irmãos podem fazer o Pix também. E no S3. Vimos já a casa do Senhor, donde flui um rio interior. Tal fluir a suprir nunca cessará, nos fará crescer e frutos vivos dar. Flui aqui, aonde quer que vá, vida sim aos confins a todos levará. Um clamor ao Senhor temos, pois a ti mais e mais nos vem medir e possuir. Mede mil, nos mede sem cessar. Mede mil, até não poder cruzar. E o fluir se expande cheio de vigor, inundando a terra toda, ó Senhor. Neste
toda a terra igrejas brotarão. Mede mil, e os mede sem cessar. Mede mil, até não poder cruzar. E o fluir se expandir cheio de vigor, inundando a terra toda, ó Senhor. Mede mil, os mede sem cessar. Mede mil, até não poder cruzar. E o fluir se expandir cheio de vigor, inundando a terra toda, ó Senhor. Ora, nós somos te gratos, porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. Ó Senhor Jesus, consagramos todas as ofertas, não apenas a de hoje, mas especialmente a de hoje. Senhor Jesus, ó, que chega a teu coração, Senhor, para que possamos concluir, ó, aquela primeira etapa da obra. Senhor, graças te damos pelo coração de cada irmão, ó, que ofertou, ó Senhor Jesus, não constrangido, mas por amor. Que o Senhor possa multiplicar, ó, no bolso dos irmãos, na saúde dos irmãos, na vida familiar, em todas as coisas referentes, Senhor, que o Senhor quer que eles prossigam. Ó Senhor Jesus, desde já nós te agradecemos a todos os que deram, não só aqui fisicamente, mas pelo Pix, ou por meio das orações, e até mesmo aqueles que não conseguiram ofertar hoje. Senhor, também os abençoe, de tal forma como os que ofertaram fisicamente. Senhor Jesus, aproveitamos também que vamos falar a palavra, ó, que ela seja, Senhor, o teu querer, ó Senhor Jesus, e possa passear no nosso meio, Senhor, e permear todo o nosso coração, para podermos ouvir e praticar. Seja conosco, Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Amém. Essa palavra do sábado, né, a gente tem falado que é uma palavra adicional. Do domingo. E essa de hoje é uma palavra adicional. Como é a finalização do livro, né, desse volume 5, Uma Vida com Deus, eu vou fazer um pouquinho aqui, só alguns tópicos que eu achei importante para a gente compartilhar e entrar na mensagem, né, propriamente, que queria falar hoje, que coloquei como título Imersão, Palavra de Comando. Não é imersão, a palavra de comando. Eu estou falando imersão, palavra de comando, é outra coisa. Amém? Senhor Jesus, o versículo que a gente vai ler é Efésios capítulo 5, versículo 19. Efésios 5, 19. Senhor Jesus, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cantos espirituais. Vamos ler o 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai,
em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, ontem, antes mesmo de Júlio compartilhar, nós estávamos cantando um hino que dizia que precisa deixar o individualismo. E eu levantei, antes de ele compartilhar mesmo a palavra, que era o sentimento do alimento diário, é que nós estamos na igreja, que não é questão de estar certo ou errado, mas estamos no corpo de Cristo. E pelo menos nós, eu creio que todos nós não temos dúvida do que é o corpo de Cristo, nós sabemos. Ou melhor, o que é a igreja? É o corpo de Cristo. E um corpo é constituído de membros. E um membro não faz nada sozinho. Mesmo que ele não queira, ele coopera com os outros. De certa forma, ele está, intrínseco nesse corpo. De forma porque o que o membro faz, como ele diz, se um membro sofre, o que acontece? Todos sofrem. E se um membro se alegra, todos se alegram. Mais intrínseco ainda. Então, o corpo é algo coletivo. Algo coletivo. Então, se eu sei que o corpo é algo coletivo, eu não posso fazer algo para mim. Até porque, quando você toma um remédio, você toma para um membro específico ou para o corpo? O corpo toma aquele remédio e ele serve para aquilo. Ainda que esses remédios manipulados aí quimicamente, não digo os naturais, tragam algumas vezes efeitos colaterais. Eu acho que eu estou sendo muito pouco exato. Não tem um remédio desse que não traga um efeito colateral, irmãos, esses outros. Mas mesmo assim você toma, porque se um membro está bem, os outros vão se alegrar e vão estar bem também. Então esse é o sentido do corpo. Nós estamos num barco, voltando agora, que se ele se furar, não sou eu que vou perecer, todos vão perecer. Então, se algo acontece no corpo, danifica o corpo. Você e eu sabem disso. Quando é que nós vamos para o médico? Quando algo não está funcionando. Quando algo para de funcionar, você vai. Você não tem a ideia, Eu tive a experiência de trabalhar com um rapaz que jogava futebol e um acidente ele perdeu a perna. E aquilo, como eu tinha muita intimidade com ele, todo dia eu estava com ele, eu vi ali a dor dele, porque ele gostava muito, mas muito de futebol. E aquilo cessou ele de jogar bola. E eu tive a incumbência, porque eu estava ali todos os dias, de segunda a sexta, de manhã e de tarde com ele, de a mãe dele pedir para eu ir conversar com ele, como se nada tivesse acontecido. Mas eu estava sentindo como se fosse ele. E eu até fui para o hospital. Mas eu não tive coragem, porque não ia passar como se fosse algo normal, porque ele ainda não sabia que tinha sido amputada a perna. Então é algo doloroso quando você perde um membro. E isso, trazendo para a vida da igreja, nenhum de nós ficamos satisfeitos por um membro ter se extraviado, ou por conta própria, eu creio que foi o caso, de alguns terem deixado de reunir aqui conosco. Mas mesmo assim, não saíram do corpo. Independentemente de qualquer situação, fazem parte do mesmo corpo, da mesma igreja. Então, o que eu faço para o corpo não pode ser algo próprio de meu membro, de eu querer.
para mim, para o meu benefício. Mas eu tenho que ter em mente, e isso a vida da igreja nos ensina, desde que a gente entra, que é para o benefício do corpo, é do coletivo e não do individual. O individual, ele é egoísta. O coletivo, ele abrange todo mundo. Ele quer todo mundo. Então, tudo que a gente faz, seja feito para o benefício do corpo. Tocando nesse ponto, né, que eu ganhei muito, 1 Coríntios 12, ele fala isso. Ó. Se puderem abrir aí, 1 Coríntios capítulo 12. Veja que ele dá essa linha para nós, maravilhosa, dizendo no versículo 12, capítulo 12, versículo 12, 1 Coríntios, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, isso a gente sabe de cor, irmãos. O corpo é um, mas o irmão não reúne conosco, mas ele é o mesmo corpo, mas tem muitos membros, e todos os membros, preste atenção, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, tudo que eu for fazer para o corpo, eu não posso pensar se é bom para mim. Eu tenho que pensar se é bom para o corpo. Então, eu não posso deixar de fazer algo que eu não gosto e me eximir de fazer para o corpo, porque eu não gosto. Porque eu fizer isso, eu estou fazendo em benefício meu, mas prejudicando o corpo. Então, não posso impedir, que a bênção possa passar para o nosso meio, porque eu não gosto, ou porque eu não concordo. Porque isso é uma visão egoísta, isso é uma visão que danifica o corpo. Você está pensando em você e não está pensando no corpo. Não sei se está dando para entender. Se você conseguir ver isso, você vai aprender o que a gente só ouviu falar por irmão Dong, negar a vida da alma. E se você conseguir separar isso, você está negando, de fato, em realidade, a vida da alma. Por isso que o Senhor, em Ezequiel, ele fala que ele mede 1000, não 3 vezes, né? E mede 1000. Só passa, e até compartilhou agora, para os outros 1000, quando você é aprovado nos primeiros 1000. Enquanto está nos tornozelos, né? Esse exemplo que todo mundo dá, quando a gente chega aqui, fala muito isso. Você está ali na praia, ou num canto que só pega até água dos tornozelos, você fica até brincando, chutando, né? É muito livre. No corpo, você não está mais livre para fazer o que você quer, pensando em você. Você tem que fazer pensando no corpo. Senhor Jesus. Então, essa é a visão. Como ele diz aqui, o corpo é um, mas tem muitos membros. Aí ele diz assim, versículo 14: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E esses membros não podem querer fazer a função do outro se ele não foi colocado para isso que foi colocado no corpo. Se disser o pé, vamos pensar assim, que o pé seja a parte mais desprezível, é a que está no chão, que leva poeira, pisa nas coisas e tal, né? O pé está falando aqui, porque nesse texto os membros falam. E é isso que a igreja tem. Por isso que a gente compartilha, o irmão compartilha em pequenos grupos, vem aqui, a gente tem liberdade para isso. Porque não sou mão, ó, o pé queria ser o quê? Mão. O pé, talvez, nesse texto a gente sabe, que ele não é honrado como é o que ele quer dizer, mas os menos, né, honrados, ou ele diz aí, né,
são os que se revestem de mais honra, irmãos. Hoje, no nosso meio, aqueles que a gente falou, Júlio compartilhou ontem da menina, desprezível, até acho que o Alfredo compartilhou, não tinha visto dessa forma, foi quem deu direção para aquele homem que tinha uma alta posição, que foi até o profeta e o profeta disse o que era para fazer. Irmãos, não menospreze o pequeno. Hoje, os adolescentes estão dando exemplos para nós. Quem diria isso, irmãos? Quem diria isso? Hoje, por eles serem obedientes, né? Simples obedientes, eles estão fazendo a obra avançar. Eles entre si mesmos estão se multiplicando no meio, né? Nosso exponencialmente, matematicamente exponencialmente. Então, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, essa frase final é incrível, irmão. Nem por isso deixa de ser do corpo, como nós compartilhamos. Não é porque você saiu, ou você reúne em outro lugar, ou você nunca esteve aqui, que ele não é do corpo. Nisso nós temos clareza, irmãos. Nós temos clareza. Independente, se ele creu, ele só não é do corpo se ele não creu. Mas se ele creu, aonde quer que ele esteja, é do corpo. Até mesmo no catolicismo, né? Se ele creu, ninguém sabe. Pela minha experiência, eu cria e não sabia que era crente. Porque minha vontade era. Depois da vida da igreja, você vai, eita, eu já era e não sabia. Eu não sei se foi a sua experiência também. Senhor Jesus. Então, isso é o coletivo, irmãos. Na vida da igreja, a gente precisa ver o coletivo. Então, os dois exemplos cabem, né? Tanto o negativo como o positivo, né? Se eu não faço porque não gosto, ou se eu faço porque gosto. Vou falar agora. Se eu falo porque criei, ou eu não vou falar porque eu não criei. E Paulo disse, eu criei, por isso é que falei. E hoje, pela misericórdia do Senhor, nós temos liberdade de dizer o que a gente crê. Senhor Jesus. E aí vai a primeira ponta da palavra de hoje. Imersão. Hoje, em todas as reuniões, seja de oração, seja ministerial, partir do pão, conferência, de serviço, em todas as reuniões, hoje, os irmãos têm praticado imersão. Eu não vou fazer porque eu não creio. Não é esse o modelo. Não porque você não gosta ou porque você não crê. Mas deixa quem quer fazer. E faça. Graças ao Senhor, nós não temos sido proibidos aqui. Né? Mas precisa se praticar. Já vou entrar mais um pouquinho nisso aí. Voltando aqui, o outro membro diz, se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se fosse o ouvido, onde o olfato? Então, um membro não faz nada só, irmãos. Por mais que ele pense que está fazendo tudo só, é pura enganação dele mesmo, com ele. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O que é bonito na vida da igreja é que todos funcionam. Os irmãos sabem aqui, principalmente os de serviço. Se dependesse de mim, um pegaria a tampa do lápis, o outro o lápis, o outro a borracha, o outro o caderno, o outro... Irmão, quanto mais irmãos numa reunião funcionar, melhor. E é isso que está acontecendo hoje nas reuniões, até o Alfredo compartilhou, que a gente percebeu isso nas 3 últimas reuniões que a gente tem participado, efetivamente, que os líderes não estão fazendo mais nada. Não estão fazendo mais nada. Quem está fazendo é o corpo. O irmão levanta,
compartilha, o outro diz como diz aqui, um tem salmo, outro tem hino, um tem palavra, outro tem aqui revelação. Irmão, todo mundo funciona. E o que me impressiona e impressiona os que nos visitam é que chega aqui, no modelo deles, é fora da caixa. Porque no modelo dele, quem fala lá é o pastor. Aqui, se ele vir, ninguém disser nada, ele vai perguntar, como já aconteceu, né? Quem é o pastor? Eu vi fulano, ciclano, era tanta gente funcionando que ninguém sabe. Irmãos, é isso que é bonito no corpo. Quando o corpo faz, um membro não aparece. Por isso que nós temos que multiplicar, né, isso na igreja, de forma que isso aconteça efetivamente. Não deixar apenas um irmão fazer. A gente tem esse lema, eu assumi pelo menos desde que a gente entrou, a gente não gosta, né, ou aconselha os irmãos a não servir sozinho. No mínimo, mais um com você, no mínimo. Não é porque um desconfia do outro, não tem nada disso, é porque um guarda o outro, irmãos. E até mesmo porque somos falíveis, nós podemos adoecer, e aí entra outro. Seja qual for o serviço, nem você mesmo, se você estiver só, não queira servir só. Chame outro, irmão, não quero ficar só. Não quero. Quanto mais comunhão, né, menos nós erramos. Menos nós erramos, somos falíveis. Senhor Jesus. Aí ele diz aqui, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Esse versículo que eu tomei com os adolescentes. Quem de nós incluímos adolescentes nas nossas programações aí? Diga aí. Não só aqui em Campina Grande, em todas as igrejas. Nós não tínhamos isso, irmãos. Mas o Senhor mostrou que é por meio deles que as coisas estão andando. Porque eles são simples e obedientes. Porque como criança, né, o Senhor disse, são esses, né, que entrarão no reino dos céus. São esses aí, né? Não é que é criança, mas como criança, sem questionamento, apenas falou, ele faz. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E os que parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Aí eu vou entrar com o Júlio falou ontem. Acho que foi Colossenses 3, não foi, Júlio? E até compartilhou ainda agora. Foi 3, não foi? Senhor, 3,13, não foi? Cadê Colossenses? Tirado da Bíblia aqui. Ó Senhor Jesus. Aquilo que ele fala em favor do corpo, é esse? Não, é 1,24. 1,24, isso. Diz assim, ó. Agora me regozijo, Paulo falando, ó, quando é para sofrimento, ele diz eu, os meus sofrimentos, por vós. Então veja, se eu estou sendo pedra de tropeço para as coisas andarem, eu me nego para que o corpo ande. Aqui Paulo diz assim, agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Você vê, a visão é muito mais profunda do que algo pessoal. De algo que você concorda ou desconcorda. Não é por esse lado. O que a gente tem que fazer? Se né, eu disse até para Júlio, não sei se for reunião no serviço,
Disse assim: se um adolescente der uma sugestão, mas ele não faz parte do corpo da coordenação, eu não vou acatar o que ele... Não. Hoje principalmente hoje nessa visão, é tudo em favor do corpo. Olha o que ele fala, traz a sua experiência, aplica e valoriza o que ele falou. Porque Deus está falando e está fazendo e se movendo nessa terra a passos largos por meio desses que nós não consideramos grandes. É uma simples menininha, desprezível, que não tinha nada. Eu acho que ela pelo texto que o Júlio falou ontem, ela não tinha nem pretensiosidade de dizer, né? Ela simplesmente sussurrou: ah, se meu Senhor conhecesse o profeta, ah, se meu Senhor, entendeu? Irmãos, vamos seguir essa linha. Se a gente já seguia, mais ainda. Os líderes, fala menos e deixa os adolescentes, deixa os jovens, deixa quem está vivendo, porque é por esse caminho que está acontecendo as bênçãos aí fora, irmãos. Está trazendo muita diferença na reunião, está fazendo muita diferença nas reuniões, isso que está acontecendo. Senhor Jesus, ele diz assim: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação, não, essa parte não. Então, tudo isso, irmão, está acontecendo por conta disso. Isso foi um ponto que Júlio compartilhou, um dos pontos, né, que tem no Alimento Diário, que também Júlio compartilhou ontem. Agora, fazendo um breve resumo assim, né, mas resumo do resumo do resumo, não dá tempo para você falar tudo também. Eu estava vendo aqui no Alimento Diário que a primeira semana fala sobre uma escada, e ele fala que essa escada é Cristo, aquela visão de Jacó. Eu pergunto para você: escada serve para subir ou descer? É o seu cheiro. Os dois, não é? Mas eu pergunto: você tem como descer se não tiver primeiro subido? Então, escada, principalmente, é para subir. Escada não é porque você já subiu. O Senhor está dizendo hoje: sobe. Sobe. E subir por quê? Quer dizer, por essa escada que é Ele. E praticamente falando, né, pela palavra. Júlio enfatizou ontem a palavra profética. É por meio dela que as coisas estão se movendo. Hoje, eu escutando a mensagem, ontem, né, e hoje eu deu para escutar um pouco mais, o irmão fala que quem é que dá vida ao corpo? Quem é que dá vida? Não é o coração, irmãos. O coração serve para bombear aquilo que dá vida. O que é? Alguém descobriu? O sangue, irmãos. E isso tem que estar correndo nas nossas veias. Agora, imagina se o coração não bombeia, se o coração não leva adiante o que está se falando. Traga agora para nós. Por isso eu vou entrar agora na imersão. Ela está mexendo, irmãos. Eu tenho costume de ler, ou tinha o costume de ler o Alimento Diário. Não deixei de ler, continuo lendo o Alimento Diário. Mas às vezes não dá tempo. Hoje, quem está praticando isso diariamente, está fazendo o sangue correr. E quando o sangue corre, gera vida. Se o sangue corre, gera vida. Se você está mexendo sempre com ele, é como o Júlio falou ontem, sobre o mar morto. Por que é morto? Irmãos, nada neles, ele só recebe. Só recebe. A vida da igreja anteriormente só recebia. Não saía. Ou de forma tímida algumas vezes. Hoje ela está levando vida para as pessoas. E esse sangue que corre em você, você pode fazer com que corra também naquele outro. O testemunho de Heloísa ontem no grupo aqui, e ela veio e deu aqui também. Me viu a urgência que ela e outros adolescentes da idade dela estão tendo pela palavra, irmãos. Ela não viu como que sair, foi só. Ainda que não seja um modelo, um adolescente sair só. Pede ajuda a outros. E principalmente com um adulto junto. Mas foi um sentimento pessoal dela, amém, já foi feito. Tudo isso, irmãos, porque está queimando nela algo que ela tem que fazer. Senhor Jesus,
Um versículo que me chamou a atenção, e foi visto isso numa dessas imersões. Deixa eu ver onde foi que eu botei. Está aqui. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Lucas 12, 49. Lucas 12, 49. O irmão tem mostrado, né, nas mensagens, que o céu, irmãos, não está passivo. Ele está ativo. Eu não tinha notado isso até então. Para mim foi um grande start, né, para dizer assim, eita, é mesmo. Porque lá do trono, quer dizer, do governo de Deus, saem vozes, trovões, relâmpagos. Está sempre se movendo, sempre em alta temperatura. Raios. E o Senhor aqui em Lucas 12, versículo 48, foi? 49. Senhor Jesus. 48, ou 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. É o desejo do Senhor. E bem quisera que já estivesse a arder. Nessa linha que ele está tomando, o Senhor fala aqui, e bem quisera que já estivesse a arder. Isso que aconteceu com o coração de Elô. Foi o coração ardendo, irmãos. E hoje tem acontecido muitos, mas muitos sobrenaturais aí afora. Porque a terra deixou, ou melhor, a igreja deixou de ser passiva. A igreja agora está ativa. E se a gente entrar nesse mover, você vai ver que a gente também vai mudar. Simplesmente por ser simples e obediente a uma palavra atual que estamos ouvindo. Isso aqui foi um versículo da imersão. Ah, mas só uma folhinha? Ela vai fazer como Valdênio, folhinha de ouro. E é mesmo. Ela dá um resumo, se mesmo você não tiver tempo de ler o alimento diário, se você ler todos os dias, curtinho ali, 10 minutos, como nós estamos fazendo na reunião de oração, puxado pela irmã Edna. Irmão, está sendo muito bom. E a gente ora diante daquilo lá. E lê alguns versículos e começa a ruminar, né? Falar é o mesmo, né? Imergir. Irmão, está mexendo conosco, porque a gente vê a palavra agindo. E a palavra de Deus, quando ele fala, acontece. A palavra é quem faz a obra, não é o homem que faz. Quem fez a cura do Naamã? Quem foi? Simplesmente uma palavra. Tem um profeta. Tem? Eu achei assim, você vê como o homem natural, ele é arrogante. Ele estava numa situação, na época, lepra não tinha cura. E ele chegou lá e se indignou. A coisa mais simples. Mas o Senhor é tão misericordioso que voltou por meio dos oficiais que estavam com ele e disse, mas meu Senhor, se ele dissesse uma coisa difícil, o Senhor não fazia? Mas disse, só que você mergulhasse 7 vezes no rio. 1, 2, 3, 4. Eu acho que isso não acontece não. Se ele desistisse aí, irmão, na quinta, na sexta, só faltava um, irmãos. Só falta um passo para o Senhor voltar, irmão. Só você não consegue ver isso. Está muito próximo o Senhor voltar e a gente não pode perder mais tempo. O Senhor urge na sua volta, irmãos. Ele não tem mais tempo para que a gente possa ver. Eu não sei se é verdade ou não, mas eu tenho recebido notícias. A lua está com a mancha, o sol soltou vou dizer com a minha língua aqui, sabe? Uma faísca de fogo que vai afetar isso, vai afetar aquilo. Não sei. As coisas estão andando, irmãos. Estão andando. E a vontade de Deus precisa ser feita. E hoje ele encontrou na igreja um lugar que não só recebe a palavra, mas distribui a palavra para as pessoas. E isso pegou fogo, porque está todos, né, que creem fazendo isso, e isso está fazendo diferença. As igrejas estão renovadas, uma reunião de oração de homens,
já sabe que homem é menos ainda do que mulheres para fazer reunião de oração. Mas as irmãs são mais conhecidas como irmãs que oram. Mas uma reunião de oração de homens, tinha quantos ali, Alfredo? Tinha mais de 100? Próximo de 100 irmãos. O que é que você, quando a gente vai para aí, a gente vai domingo, acho que de hoje a 15, Rosane, né? A gente vai para João Pessoa, a gente vai escutar uma palavra, vai ouvir lá. Mas você sair aqui para orar com os irmãos ali, onde eu digo oração, não necessariamente precisa estar junto. Eu posso orar com o irmão Nelson, se ele está bem presente. Irmão Nelson, tal hora, vamos orar junto. Quando der tal hora, ele ora, eu estou orando. Está nós dois orando. E Deus está recebendo e está vendo. Não precisa, reunião de oração não precisa necessariamente. Mas isso não seja motivo para você, já que não precisa, eu vou ficar em casa. Não, se tiver presencial, e isso, né, quando a gente voltar para o nosso local, vamos voltar a fazer reunião presencial de oração. E fazendo todos essa condução que o Senhor está nos dando. Se vai para Megi, vamos Megi. Os irmãos emergem uns 10, 15 minutos, oram para as necessidades pessoais da igreja, irmãos cantam hinos, fazem grito de guerra. Não podemos mais estar fora disso. A gente tem que estar junto com isso aí. Né? Porque, se você perceber, hoje, graças ao Senhor, a conferência de jovens tirou muito mais alguma dúvida. E diz o seguinte, que até os gritos de guerra é uma palavra, irmão. Se você perceber, é a mensagem liberada daquela forma lá. Senhor Jesus. Então veja, voltando para o alimento diário, a mineira ali que só tem 10 minutos. Semana 2, ele fala, buscar as coisas do alto por meio da imersão. Eu estou fazendo um resumo do supra-sumo do alimento diário. Semana 3, imergir na palavra para viver na esfera celestial. Nesse mesmo semana, fala também de ser simples e obediente. E a semana de hoje, e propriamente hoje, o título é encher-se do Espírito, imergindo na palavra. Então, o que o irmão quis enfatizar? O irmão Ian compartilha muito assim, a gente vê o sentimento, porque nenhum alimento diário, nenhum livro desse, tem que passar e a gente escondeu. O livro pode até esconder, mas a palavra tem que ficar. E sabe como é que ela fica? Por meio da imersão. Eu não posso dizer apenas, Senhor, Senhor, o Senhor falou isso para os discípulos, e não fazer o que eu vos mando. Ele não disse isso de bom grado. Lucas capítulo 6, a gente está em Lucas ainda aqui. Senhor Jesus. Lucas 6, 46 a 48. Ele diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Olha que interrogação enfática, irmãos. Nós somos a igreja, para os de fora, conhecido dos que invocam o nome do Senhor, que diz que Jesus é o Senhor. Então, por que você chama Senhor, Senhor e não faz o que eu mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Do contrário, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojou-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então tem duas opções. Quer ficar firme? Pode vir o que vir, e você permanecer firme, cave profunda vala. Sabe como é que faz isso? Imergindo na palavra. Cavando na palavra. Porque não é só ler o que está na imersão, é você ruminar, né? Como é que o seapista diz, Heloísa e Adriel e Caleb? Vamos mexer, quando vocês terminam, como é que eles dizem? Vamos mexer o caldeirão. Vamos mexer o caldeirão, é assim?
Vocês aprenderam lá? Por isso que nós não ficamos apenas numa palavra liberada, a gente escutou, vamos embora. Não, a gente mexe o caldeirão. Pequenos grupos aqui, seja onde for. Irmão, vamos mexer o caldeirão. Porque essa palavra, ela precisa ser cavada, buscada com mais profundidade. E você vai ganhar até mesmo mais do que o irmão que liberou. Porque Deus vai lhe dar. Se você buscar, ele diz, quem busca, acha. E a gente vai achar. Então, que agora a gente possa mexer o caldeirão. Amém? E não vamos temer, né? Que se o Senhor está falando, né? Vamos fazer. Para encerrar, o versículo que eu já tinha falado, né? 2 Coríntios 4,13, só para ficar registrado. Eu creio. Por isso é que falei. Se você vem e fala, é porque você crê. Mas se você não fala, é porque você não crê. Não vamos barrar nada do que é benefício para o corpo, por causa da minha opinião, por causa da minha doutrina. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Pequenos grupos. Hoje em todos os momentos o Senhor me quer falar docemente com amor, meu ser todo conquistar. Tal palavra traz-me luz, luz da vida dissipar, toda treva, toda morte, o pecado, o ego forte. E a lei que sim, que eu note, vem a vida me roubar. Nada ganho se resisto ao falar. E a lei que sim, que eu note, vem a vida me roubar. Nada ganho se resisto ao falar do meu Senhor. Provo só murmuração, rebeldia, angústia e dor. Devo me regozijar ao ver sua luz me expor. Como filho sou cuidado, restringido e guardado, e me sinto consolado ao provar tão grande amor. Aleluia, ó Deus bendito, cuja essência é o amor. Me cerca de ternura, me abraça, beija e cura, e ainda me sussurra, para mim tens muito valor. Me arrependo constrangido, ao Espírito vou voltar. Persevero e prossigo, pronto, sempre disponível, cada dia mais sensível ao Senhor e seu falar. Salvação Deus concedeu-me, o Senhor me redimiu, me predestinou de amor, com o Espírito
útil faz-me a ti, pois o tempo se abrevia, oh, não posso mais fugir. Como é maravilhoso eu aqui servir ao Deus grandioso, rico, ministério precioso, vida, espírito levar e dispensar. Faz, Senhor, meu encargo aumentar, pois é grande a seara e desejo cooperar. Oh, Senhor, faz o útil, faz-me a ti, pois o tempo se abrevia, oh, não posso mais fugir. Como é maravilhoso ao Senhor meu ser, meus bens dar todos, rico, ministério precioso, vou apenas ofertar do que é seu. Você, seu administrador fiel, minha vida lhe consagro, dou-lhe tudo que é meu. Oh, Senhor, faz o útil, faz-me a ti, pois o tempo se abrevia, oh, não posso mais fugir. Eu sigo cada passo eu sinto tudo é confiar em tua mão, é esquecer de tudo que não tem futuro, que não tem depois.
Amém, irmãos? 10 minutos aqui para os irmãos. Vamos remir o tempo para que o irmão não compartilhe os 10 minutos, tá? Amém. Graças ao Senhor, né? A gente está vendo que o Senhor, cada vez mais, Ele está falando para a gente. Amém. Mas, irmãos, Deus não vai esperar mais por a gente. Não espere que Deus vai esperar por você. Irmãos, Deus quer que a gente desperte. Amém. Se Deus está falando e você está ficando, você está vendo Deus, daqui a pouco você só vai ver Deus como um pontinho. Eu não quero ficar para isso não, irmão. Eu quero é seguir esse mover. Amém. Se vocês olharem o que é que está acontecendo lá na estância, irmãos, mesmo a gente de longe, a gente só fica pulando. A gente queria estar lá junto com os irmãos. Nós não podemos, né? Mas eu estou seguindo de perto. Amém. E aqueles que estão seguindo de perto, irmãos, eles estão ficando como crianças. Eu quero ser um Caleb e um Josué. Amém. O irmão estava compartilhando comigo. Ele está como criança. Amém. Mas por que ele está como criança? Qual coisa especial que ele tem que fazer? Porque ele está ouvindo e obedecendo. O mover do Senhor, ele tem práticas hoje. Se você não está emergindo, você está como um mar morto. Mas faça essa experiência. Né? Não faça como Naamã. Naamã começou a criticar, mas na hora que Naamã praticou o que o profeta falou, foi o que aconteceu com ele. Ele ficou com lepra, ele ficou com a mesma coisa, ele ficou como uma criança. Amém. Senhor Jesus! Amém. Irmãos, é cada um de nós hoje, né? Os irmãos, tem um irmão lá que a gente está na sala de oração, todo dia eu entro, o irmão está louco por comportagem. Ele disse, irmão, eu sei que a gente não pode fazer todo dia isso, mas você pode orar por uma pessoa, e você pode sair com um livrinho debaixo dos braços. Não é isso aí, Valdênio, né? O que ele encoraja a gente? Todo dia ele está falando isso com a gente. Senhor Jesus! Amém. E quem é que está falando? É Deus por meio dele. Isso é o corpo de Cristo. Né? Encorajando. Quando você está ouvindo essa palavra, você está sendo um com essa palavra, aí vem a unidade. Aí vem a unanimidade. Mas quando um começa a desconfiar, o corpo começa a ficar doente. Por isso, vamos ser como aqueles, obedientes como aquela menininha. Amém. Ela é tão desprezível, mas para o Senhor, ela era tão preciosa. Amém. Senhor Jesus! Tá funcionando. Tá funcionando? Senhor Jesus, eu toquei muito no ponto do irmão falando sobre a imersão, né? E antes de eu ir para o CEAP,
eu não sabia, tipo, direito imersão na palavra. E eu tinha um viver muito tradicional, muito mecanizado, né? Eu lia o alimento diário de qualquer jeito, não fazia imersão, nem ruminava nada. Eu só lia, pronto, amém. E aí eu tive experiência para o CEAP, né? E a gente ia ler o alimento diário todo dia, aí ruminava o versículo, ali todo mundo ruminava a palavra, compartilhava, e eu ficava, Senhor Jesus. E ali a palavra sendo inculcada no meu coração, e eu desfrutava da palavra, ganhava de pontos, tantos pontos assim que não dava assim para expressar, né? Tanta coisa. E assim a gente vê, e a palavra começou a entrar realmente em meu ser e a agir, trabalhar em mim. Irmão, vamos fazer imersão na palavra, por meio do alimento diário. Não é de forma mecanizada, mas vamos imergir, né? E depois praticar no nosso dia a dia, orando pelas pessoas, como o irmão disse. Amém. 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 Eu ganhei no ponto que o irmão disse, que a igreja deixou de ser passiva e agora ela é ativa. Antes eu vivia um viver da igreja muito mecanizado, como também a irmã falou. A gente não pode só receber essa palavra e guardar para nós, porque senão a gente vai ser como um mar morto. Tem um grito de guerra que diz, como um mar morto, comportou que está na caixa. Por isso que a gente tem que distribuir essa palavra que a gente ganha, tanto nos irmãos, a palavra que a gente ganha dos irmãos, da imersão, a gente tem que distribuir, seja pela comportagem dinâmica, pela comportagem por oportunidade, ou ao que isso que a gente está fazendo agora, que é mexer no caldeirão. Nós somos o núcleo energético da obra do Senhor. A gente tem que distribuir essa energia, que é a palavra de Deus, para o viver das outras pessoas. Amém. Esses jovens estão energizados mesmo. Senhor Jesus! Irmãos, o que eu toco muito, irmãos, na vida da igreja. Irmãos, eu amo a vida da igreja. E esse, para mim, é o melhor lugar. Isso é uma coisa muito individual de cada um. Eu até compartilhei no grupo. Não é porque eu estou num lugar que eu digo que é o melhor lugar, mas é por esse viver que o Senhor nos proporciona. Terminamos um alimento diário chamado Uma Vida com Deus. E assim, recado. Isso não é uma frase. Isso não é um título. Isso precisa ser a minha vida. Uma vida com Deus. E nós vamos começar um outro alimento diário. Uma história de amor. E eu estava indo ali para o pequeno grupo ali, né? Quem estava desfrutando. Uma história de amor, irmãos, não é como nos filmes, que é lindo, que você chora, só tem um romance. A minha história de amor só é linda quando eu olho para trás. Hoje, quando eu olho para trás, eu consigo ver que ela era muito bonita. Mas muitas vezes nós estamos passando por dificuldades hoje no nosso casamento, no nosso relacionamento com os irmãos, no relacionamento com nossos filhos. Naamã, ele era um alto comandante. Irmãos, sabe o que dificultou Naamã ouvir um profeta? Relacionamento. Porque ele tinha uma maneira que ele achava que deveria aquela pessoa tratar com ele. Mas eu achei que ele fosse vir, né, ia sair, ia falar assim, ia invocar o seu Deus, né, ia fazer um milagre aqui, eu ia sair. Mas mergulhar num rio, não, isso não... Só que, irmãos, eu toco muito nisso. Deixa eu ler aqui para os irmãos. 2 Reis, capítulo 5, versículo 13. Então, se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai. Irmãos, tocaram nisso? Os oficiais lhe disseram, meu comandante, meu senhor, meu chefe. Mas eles tinham um relacionamento. Naamã ouviu a mesma coisa que ele ouviu do moço lá que o profeta mandou. Mas tinha um aspecto a mais. O relacionamento. Os irmãos tocam nisso? O que nós estamos gerando na vida da igreja, por que é que os irmãos falam tanto de imergir na palavra, orar, ruminar? Por que os irmãos falam isso?
É porque os irmãos estão tentando criar em nós e nos ensinar a ter um relacionamento. Senhor Jesus. Irmãos, como é difícil para mim relacionamentos. Né? Como é difícil. Porque, irmãos, é algo que você tem que se abrir. Irmãos, você tem que abrir mão da sua vida. Irmãos, vocês irmãos tocaram na mensagem que o Ricardo estava compartilhando isso. Irmãos, eu sou egoísta. Irmãos, você acredita que eu sou orgulhoso? Eu sou orgulhoso. Mas, irmãos, o que vai quebrar isso é o nosso relacionamento. Relacionamento como irmãos. Sim, irmãos, nesses últimos dias, o Senhor tem gerado o quê? Um exército. Mas não é de mercenários que recebem um salário para guerrear. Mas esse exército, mensagens atrás, é uma noiva guerreira, lembra? Logo no começo das mensagens, esse exército é formado por uma noiva, por um relacionamento de amor. Irmão, o Senhor tem que mover isso em nós, irmãos. O Senhor tem que gerar isso em nós. O Senhor tem que mover esse caldeirão, como os irmãos estão dizendo aí, tem que mover, irmãos. Senhor Jesus, irmãos, que possamos ser esses. Sabe assim, quando alguém não consegue crer, quando alguém não consegue praticar, eu tenho que chegar perto e dizer o quê? Meu Pai. Irmãos, irmão, nós somos um, nós estamos juntos. Ricardo falou, se esse barco fura, o que afunda é o barco. Deixa eu concluir que eu falo demais. Enquanto o Ricardo falava isso, eu estava me lembrando de Jonas. Ô cabo orgulhoso. Né? Mas Jonas, irmãos, tomou uma decisão ali, irmãos. Ele sabia onde é que estava o problema, e ele sabia quem era o problema naquele barco. E ele preferiu, não, me jogue do barco, que o problema se resolve. Irmãos, não estou falando nós saímos da igreja, tá, irmãos? Não é isso. Mas é que eu preciso reconhecer que a dificuldade e que o problema não está em Ricardo, não está em Roseni, não está nos irmãos responsáveis, não está com o irmão que eu sirvo. O problema está em mim. O problema está em mim, na minha maneira, né, na minha religião, na minha maneira de agir. Eu preciso aprender. E o Senhor precisa me ensinar. Quer dizer, o Senhor ensina todos os dias, irmãos. É só estar aberto ao falar do Senhor. Temos uma unção que nos ensina a respeito de todas as coisas. O Senhor está falando, irmãos. Que possamos ouvir o falar do Senhor, mas que possamos praticar. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Um relacionamento de amor. Júlio até ontem compartilhou, né, a questão do tecer do tecido, né? Se esse tecido, irmãos, ele não for bem entrelaçados, não tem como o tecido ele sustentar a pressão, né? Quanto melhor o fio, melhor o tecido. Eu creio que o Senhor está tecendo um tecido de 1000 fios entre nós. Louvado seja o Senhor. E já foi falado, né? Mexer o caldeirão. Então, irmão, vamos mexer o caldeirão, porque eu não quero ser uma pedra de tropeço para os irmãos, nem para a igreja. Viu que coração de Paulo? Nós precisamos, irmãos, ter esse coração entre nós. Um coração de amor. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Nós precisamos, irmãos, fazer tudo em prol da igreja. Fazer tudo para ver o amor entre nós crescendo. E ver entre nós, cada vez mais, os irmãos desfrutando de Cristo. Esse era o sentimento de Paulo. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, em favor de quê? Não era em favor de Paulo, o Ricardo compartilhou, não é? Em favor do seu corpo, que é a igreja. Irmãos, se um membro na igreja sofre, todos nós sofremos. Se um membro na igreja deixou de reunir,
Todos nós sofremos. E todos nós precisamos orar. Orar para que de fato o Senhor possa continuar clareando a nossa visão. A gente compartilhou ali no grupo, né? A irmã compartilhou que há muito tempo, né, que o esposo não reúne. E eu disse, irmã, o sentimento sabe qual é? Continuar orando. Orando para que ele possa... A vida nele está. Para que ele possa um dia voltar. E sabe o que aconteceu com ele? Eu falei. Ele mergulhou no rio. Mergulhou. Mas se enganchou em alguma coisa nesse rio. Mas a água do rio parou de fluir? A água do rio não para, irmãos, de fluir. Eu creio que ele nesse rio, a água fluindo, ele vai ser limpo. Ele vai se desprender e vai voltar aqui a sentar nessas cadeiras. Louvado seja o Senhor. Irmãos, esse deve ser o meu e o seu sentimento, tá bom? E diante desse sentimento, encorajar, como foi encorajado ontem, nós como igreja continuarmos orando pelo Congresso das Irmãs. Todas as irmãs de Campina Grande estão inscritas, né? Irmãs de Alagoa Nova, irmãs lá de Buqueirão, como também de toda a região 4. Então a gente continue orando por esse congresso, para que não haja nenhum empecilho e todas as irmãs que se inscreveram possam estar nesse congresso mexendo o caldeirão, tá bom? E o tema, né, é mulheres entrelaçadas, né? Louvado seja o Senhor. E eu creio, irmãos, que o ruminar da conferência deve ser dia 16, lá em João Pessoa. E a gente confirma com os irmãos no grupo da igreja, para que a gente possa estar lá, nesse ruminar da palavra, que está sendo liberada em Sumaré. A reunião dos varões, né, reunião de serviço amanhã, no local novo. No local novo. Por quê? Porque o outro foi demolido, né? Esse realmente é o local novo. É o local da igreja em Campina Grande. Então amanhã, a partir das 20 horas, todos os irmãos lá no local de reunião para a gente ver como vai ser o nosso final de semana das reuniões, tá bom? A oferta hoje, em dinheiro, foi R$ 345,00 e em Pix, R$ 723,79, totalizando R$ 1.018,79. Louvado seja o Senhor. Vamos ficar de pé para a gente encerrar essa oração. Irmãos, bem rapidozinho. Amém. Amém. Oração pela minha irmã, que ela fez uma cirurgia ontem de urgência e quando foi no procedimento acharam que era uma coisa, foi outra, retirou alguns órgãos dela, assim, uma parte do intestino, uma trompa, e aí é só para orar pela recuperação dela. Kaline. Amém? Ora, já. Irmãos, bem lembrando aqui, amanhã, né, Ian, a gente está postando o novo livro que chegou. Quem tem ouvidos, ouça. Não, quem tem ouvidos, ouça. Lições extraídas do livro de Apocalipse das igrejas Pérgamo e Tiatira. Esse livro vai servir, na ausência, quando esse aqui acabar, de alimento diário. Então, a gente já pode estar adiantando ele e começando a ler a partir de amanhã. Tá bom? Só esse mesmo. E a partir de amanhã, né, irmãos, vamos desfrutar desse livro aqui. É o último alimento diário dessa série, né? Cristo, o centro conector da obra de Deus. Uma linda história de amor, tá bom? Ao concluirmos esse livro, nós podemos fazer o resumo de uma linda história de amor entre nós, tá bom? A partir de amanhã. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa reunião. Obrigado por nos confirmar. Obrigado, Senhor, pelo teu falar. Que de fato nós possamos continuar, Senhor, essa carreira que um dia tu determinou a cada um de nós. Oramos também por aqueles que pararam de reunir, que o Senhor possa tocar no coração de cada um deles. Tu és aquele, Senhor, que conhece profundamente o nosso coração. Por isso nós não podemos fazer nada,
mas o Senhor é aquele que pode fazer muito mais do que nós pensamos e até mesmo imaginamos. Colocamos, de fato, todos esses irmãos em oração e nas mãos do Senhor, assim como colocamos a Karina, a irmã da irmã Kênia, que o Senhor possa ser realmente com a sua recuperação diante dessa cirurgia. Tu és o médico dos médicos, Tu és aquele, Senhor, que há de fazer maravilhas na vida dela e há de sustentá-la na sua recuperação. Entregamos toda a família dela em Tuas mãos, para que Tu possa continuar cuidando e suprindo todas as suas necessidades. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor para conosco e ainda pedimos a Tua presença, Senhor, no final desse dia. Nos abençoa em nome de Jesus. Aleluia. Jesus é o Senhor.